E uma das primeiras coisas que o Senhor diz nos mandamentos que Ele deu a Israel é: não terás outros deuses diante de mim. Você não vai ter outros deuses diante de mim. Você não vai me representar como as nações representam os seus deuses. Porque eu não sou alguém que você pode manipular. Eu não sou alguém que você pode ter como um gênio da lâmpada que você esfrega para fazer cumprir 3 desejos que você queira. Não, você não vai me representar como as nações representam seus deuses. Eu sou o Senhor. É o que Ele diz. Eu sou o Senhor. E ali o Senhor determina que a adoração a Ele não seria como a das nações. Porque Deus não quer simplesmente sacrifícios. Misericórdia, quer Oséias 6,6, e não sacrifícios. E conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Deus não está atrás daquilo que a gente possa fazer ou dar a Ele. Ele está atrás de nós. Jesus disse: chegou a hora, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Pai fala de relacionamento. Relacionamento. Pai fala de proximidade, fala de dependência. Pai fala de mantenedor, fala sobre sustento. Deus quer se relacionar conosco como Pai. Ele quer ser nosso Pai. Ele quer ser a nossa fonte de vida. E nós somos o lugar onde se deve adorar. Deus não está atrás daquilo que podemos dar para Ele. Deus está atrás de nós, de relacionamento. Relacionamento. Relacionamento não é uma coisa que acontece aos domingos. Relacionamento não é uma coisa que acontece no dia de eventos especiais. Relacionamento é algo que acontece diariamente, todos os dias. Todos os dias existe uma mesa. Todos os dias existe um lugar em Deus para nós, onde podemos estar e permanecer. Todos os dias. Existe alguém que é o Senhor Jesus, que nos atrai. Que não se impressiona com nossos dons, não se impressiona com a nossa plataforma diante dos homens, ou aquilo que somos diante das pessoas, mas que quer estar conosco, quer falar conosco, através do seu Espírito. Davi descobre o valor da presença do Senhor, o valor da presença de Deus. E por causa disso, Davi, então, manda buscar a arca de volta a Jerusalém. A presença de Deus era o principal para Davi. Davi descobre que sem a presença, ele não tinha absolutamente nada. De que valia ter o reino, de que valia ter riquezas, de que valia ter tudo, se a presença não estivesse com ele. Se a presença do Senhor não estivesse ali. De que valia tudo aquilo que ele podia conquistar, todas as batalhas que ele podia vencer, sem a presença do Senhor. Ele descobre isso. Há cerca de 20 anos atrás, mais ou menos, 20 e poucos anos atrás. Essa igreja faz 21 anos. E eu me lembro bem daqueles tempos, 21 anos atrás. Quando nós começamos a experimentar em Belo Horizonte um grande movimento do Espírito Santo.
Um grande movimento do Espírito que desconstruiu muita coisa e construiu coisas genuínas, novas, que os homens não poderiam construir. Me lembro bem de ser uma menina, uma mocinha, cheia de sonhos. E eu me lembro de amar a música e de ter sonhos em relação à música e não saber bem o que fazer e de repente ter portas abertas diante de mim. E Deus simplesmente veio desconstruindo tudo isso. Desconstruiu. Certo dia, eu ia para o estúdio. O Gustavo tem estúdio desde que eu o conheço meu esposo, desde os 14, 15 anos de idade. Nós éramos amigos desde lá de trás, melhores amigos. E eu me lembro de um dia, tá indo para o estúdio para gravar uma canção com a qual a gente tinha ganhado um festival. E enquanto eu ia para o estúdio, a minha voz desapareceu sem nenhum motivo. E eu cheguei ali no estúdio extremamente frustrada, dizendo, poxa vida, Deus, hoje eu ia gravar aquela canção. Quando eu cheguei ali, eu encontrei 2 amigos, grandes amigos, profetas de Deus. E o Senhor usou a boca deles para falar comigo, nós começamos a orar. E o Senhor disse, através de um deles, Deus está desconstruindo um artista. Deus está tirando, fazendo morrer um artista e levantando uma ministra dele, alguém que ele pode ter para ele, para a glória dele. Deus atrapalhou tudo, eu fiquei estragada naqueles tempos. E era um tempo de tanta glória, de tanta presença, e eu me lembro que a gente não conseguia terminar os cultos. Eram pessoas debaixo dos bancos, eu uma delas. Sinais da presença de Deus, tantos sinais, tantas maravilhas, curas. Pessoas com dente de ouro aparecendo, obturações se tornando ouro na nossa frente, as mãos das pessoas, as Bíblias cheias de pó de ouro. Eu lembro que a nossa igreja era meio que perseguida por isso. E muita gente até falava mal. Eu me lembro da história de um pastor, amigo nosso hoje, lá de Uberlândia. E ele era da igreja presbiteriana. E ele não acreditava nos dons e poder do Espírito Santo para hoje. Não acreditava que era para hoje. E no momento em que ele ia para uma conferência, na porta dessa conferência, não era uma conferência de avivamento, de jeito nenhum. Era uma conferência tradicional. E enquanto ele ia para lá, ele falava mal de tudo que estava acontecendo em BH. E de tudo que estava havendo, várias igrejas, de repente, entrando naquele movimento todo, e aquela presença, e as manifestações da presença. E ele, enquanto ele falava, chegaram na porta daquela conferência. E na mesma hora que ele pôs o pé para dentro, ele caiu no chão prostrado. Os dentes dele douraram inteiros. E ele começou a orar em outras línguas. Foi batizado com o Espírito Santo, sem ninguém colocar a mão sobre ele. E Deus mudou tudo. Meus irmãos, quando a presença de Jesus vem, muda tudo. Muda tudo, muda os nossos planos. Pensa bem se você quer se firmar sobre os seus planos, porque quando a presença de Deus vem, ela muda os nossos planos, ela troca as nossas ênfases, e mais do que isso, ela trata o nosso caráter. Ela muda questões dentro de nós que nada mais poderia mudar. O Evangelho não são palavras de persuasão, não são ideias, ideologias humanas. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E esse poder transforma o caráter de pessoas.
Esse poder muda o coração, muda as nossas ideias. 1 minuto na presença de Jesus, as minhas ideias são mudadas, os meus conceitos são trocados, os meus sonhos são quebrados, e eu começo a ver o que Deus vê, sentir o que Deus sente, visualizar o que Deus está visualizando lá na frente, e eu começo a querer fazer parte daquilo que Deus está fazendo pelo seu Espírito na face da terra. 1 minuto na presença de Deus desconstrói sistemas humanos, desconstrói a glória humana, desfaz. E é um desapego. Diga para quem está do seu lado: se desapega. Se desapega logo de uma vez, porque dói menos. Porque é algo que Deus faz. É desconstruir os nossos sistemas. É desconstruir os nossos conceitos. É desfazer o que nós e a nossa vontade queremos fazer. Davi, na sua tentativa de trazer a arca, cometeu erros. E trazer de volta essa glória, essa presença, eu tenho sede por isso. Eu tenho fome pela manifestação da presença do Senhor. Por Jesus manifesto no meio do seu povo. Jesus manifesto no nosso meio. Conhecimento de Jesus sendo distribuído sobre a terra. Nós cremos na promessa de Joel capítulo 6, capítulo 2, desculpe. Joel capítulo 2. Quando Joel diz, nos últimos dias, o Senhor diz através dele: eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os seus filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos sonharão, e até sobre os servos e as servas eu derramarei do meu espírito. Lá no livro de Atos nós começamos a ver esse derramar do Espírito, mas esse derramar continua. E nos últimos dias antes da vinda do Senhor, nós vamos ver um derramar ainda maior. Nós vamos ver um derramar ainda maior. Nós vamos ver a terra sendo sacudida com o conhecimento de Deus. A palavra do Senhor diz assim. Vamos ver a terra sendo coberta pelo conhecimento de Deus. Vamos ver a iniquidade crescendo como nunca, o amor se esfriando. Mas em contrapartida vamos ver a glória do Senhor se manifestando sem precedentes no meio da igreja. Eu creio nisso. Eu creio. E nesse processo de reavivamento, a gente comete erros. Davi cometeu erros. Davi não observou como é que se levava a presença, como é que se levava a arca. E a Bíblia vai nos dizer sobre isso, quando eles começam o cortejo da casa de Abinadab. E começam aquele cortejo e de repente foi Abinadab primeiro, pastor Abinadab mesmo. As minhas anotações não estão aqui hoje. Isso. Abinadab, a arca fica ali por mais de 20 anos na casa dele, sem que ninguém a busque. Estava perdido ali. E Davi então vai buscar a arca. E a Bíblia nos conta que eles colocaram a arca em cima de carros de bois. E começaram a levar. E num determinado ponto no cortejo, no meio da festa,
no meio da celebração, os bois tropeçaram. E quando os bois tropeçam, Uzá, filho do sacerdote, coloca a sua mão sobre a arca para segurá-la. E naquele instante, ele é morto pela ira do Senhor. A ira do Senhor se acende contra Uzá, e Uzá cai morto. Que cena triste, que frustração foi para Davi. Ver aquele rapaz ali, naquela situação. E ele se pergunta: como é que eu vou fazer voltar a arca? Carros de bois foram o jeito como os filisteus levaram a arca de volta para os israelitas. Devolveram a arca, depois de já tê-la tirado. Eles foram castigados por Deus por terem roubado a arca. E então eles devolvem a arca em carros de bois. E então Israel achou, Davi achou que era assim, que podia se levar a arca desse jeito também. E ele coloca a arca em cima dos carros de bois, e os bois começam a levá-la, e acontece toda aquela situação da morte de Uzá. E então o livro da lei é consultado, e descobre-se que a arca não podia ser levada a não ser no ombro dos sacerdotes. Existem muitos carros de bois na igreja hoje. Muita gente que constrói sistemas, e são bons sistemas, são coisas boas. Existem aparatos e bons aparatos, boas coisas. Mas eu costumo dizer que se as coisas não servem à unção, elas atrapalham a unção e se tornam um meio em si mesmas, se tornam um objetivo em si mesmas, que nos roubam da presença, nos roubam da glória do Senhor, nos roubam a atenção. Se a nossa música não serve à unção de Deus, ela serve como entretenimento. Se as nossas luzes, o nosso som, não servem à unção de Deus, elas servem para simplesmente se fazer programações. A presença de Deus não é movida por programações, ela é movida por corações, corações rendidos diante dele. Por isso Deus vai restaurar o tabernáculo de Davi, porque tem um coração atrás desse tabernáculo, que é o segredo que atrai Deus. Davi então descobre que a arca tinha que ser levada sobre os ombros dos sacerdotes. E então, num determinado dia, eles começam aquele processo de se levar a arca. A arca então fica na casa de Obed-edom durante 3 meses. E Davi vê que a casa de Obed-edom é abençoada por causa da presença. Deus estende a mão sobre a casa de Obed-edom e abençoa. E prospera. E Davi diz: eu quero esse negócio para mim, eu quero isso para mim. E ele então não desiste, ele vai atrás. E a Bíblia nos conta que durante... acho que eram quilômetros, eram muitos quilômetros. Se não me engano, 18 quilômetros eles andaram. Alguns historiadores dizem que levou 6 meses para fazer esse trajeto até Jerusalém. 6 meses. Sabe por quê? Porque a cada 6 passos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A cada 6 passos, eles ofereciam sacrifícios ao Senhor. A cada 6 passos, parava tudo e eles ofereciam sacrifício. A cada 6 passos, parava tudo e eles se rendiam ao Senhor. E 6 é o número do homem
6 nos fala sobre a força humana, sobre, aliás, a nossa limitação. 6 fala sobre aquilo que o homem é capaz de conquistar. E a cada 6 passos eles sacrificavam, como quem dizia: Senhor, nós dependemos de Ti. Senhor, nós não dependemos da força do nosso braço. Nós não dependemos do nosso intelecto. Nós não dependemos do nosso achismo, da nossa estrutura, da nossa riqueza. Nós dependemos da Tua presença. E é a Tua presença que nós desejamos. E é a Tua presença que nos move. Por isso nos rendemos diante de Ti, Senhor. Sacrifícios a cada 6 passos. Depois que a arca é levada, Davi coloca ela numa tendinha. Davi tinha tanto apreço pela presença do Senhor, que ele arma uma tenda do lado da sua casa e coloca a arca ali. E diante dessa tenda, durante 24 horas por dia, 7 dias na semana, Davi arma turnos de adoração. E os adoradores estavam ali, os sacrifícios eram feitos. E durante todo o tempo a adoração era feita ao Senhor 24 horas por dia. E tantos salmos de adoração surgem daquele lugar, surgem daquela tendinha, daquele cantinho de intimidade perto da casa de Davi. Ali Davi escreve: uma coisa peço ao Senhor, isso eu buscarei: habitar todos os dias na sua casa, todos os dias da minha vida, e contemplar a sua beleza e inquirir no seu templo. Naquele lugar, Davi diz: o pardal encontrou casa, a sombra dos querubins. Davi escreve: o pardal encontrou casa, andorinha ninho para si, mas eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ele diz que no dia da adversidade o Senhor me esconderá no seu pavilhão. Davi passou a conhecer a presença de perto, até o ponto de enxergar aquele que viria através da descendência dele. No Salmo capítulo 2, Davi fala sobre o seu ungido, o ungido de Deus que viria, diante do qual as nações se renderiam, os reis da terra teriam que se render mesmo contra a sua própria vontade. Este é o meu ungido, a quem eu escolhi. Beijai o filho, para que não se ire. Em breve o seu juízo virá sobre a terra. Davi vê Jesus, profeticamente, o descendente seu. Deus promete descendência para Davi, por amar a sua presença. E em Apocalipse, no capítulo 21, diz assim: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa,
A nova Jerusalém que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens. Pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Aleluia. Deus vai morar na terra. Os céus vão descer sobre a terra. Os céus vão descer sobre a terra. Este é o tabernáculo de Deus com os homens, a morada de Deus com o ser humano. No fim de todo o processo para a vinda de Jesus, o próprio céus vai descer sobre a terra, a cidade santa não feita por mãos, a cidade que Jesus foi construir. Na casa do meu pai tem muitas moradas, tem muitas casas. Se não fosse assim, eu não teria dito para vocês: na casa do meu pai tem muitas moradas. A cidade de Deus vai descer sobre a terra. E o texto continua dizendo que essa cidade não precisa de templo, porque o Senhor, seu Deus, é o seu templo. Essa cidade não precisa de sol, porque o Senhor brilha, a glória do Senhor brilha perpetuamente nesta cidade. Deus vai morar com seres humanos sobre a terra. É um fato. É um fato. Deus vai morar com seres humanos sobre a terra. O céu vai descer sobre a terra. O mal e a iniquidade vão ser consumidos por Jesus. O livro de Apocalipse nos fala sobre como Deus, como o Senhor Jesus inicia um processo. Ele começa a desatar os selos. Ele toma o título de posse do planeta Terra e começa a desatar os selos deste livro. E na medida em que ele desata os selos, acontecimentos tomam lugar sobre a terra. Não é o diabo que vai estar fazendo coisas acontecerem. Jesus, soberano sobre todas as coisas, vai permitir que a terra seja abalada pela palavra do seu poder. Todas as coisas abaláveis serão abaladas, para que aquilo que é eterno permaneça, seja estabelecido. Todas as coisas. Jesus, com o seu poder, vai aniquilar do planeta Terra a maldade, o pecado. E por fim, os céus vão descer sobre a terra. E como é que nós temos nos preparado para aquilo que é uma verdade iminente? Como é que nós temos nos preparado para a presença física do próprio Deus sobre a terra? E mesmo agora, nós como templos vivos do Espírito Santo, habitação de Deus, como é que nós temos lidado com a presença de Deus? Como é que temos lidado com esse Deus que quer estar conosco todo o tempo? Como é que temos lidado com a realidade de que o Espírito que é santo habita dentro de nós? Assim como Davi, existe uma caminhada que nós precisamos percorrer. Existe um trajeto, existe um lugar de renúncia que espera por nós. Existe um lugar de rendição que espera por nós, mesmo agora.
mesmo agora. A cada 6 passos, sacrifícios. Existe um lugar de dependência que Deus espera que a sua igreja esteja. Meus irmãos, nós entramos oficialmente num tempo novo em 2020, eu creio. Eu creio que o relógio de Deus andou como nunca antes. Foi a olhos visíveis. Como que um chacoalhar de Deus para despertar as nações, despertar a igreja, de que o tempo está chegando. O tempo está chegando. O dia do Senhor está chegando. E diante da iminência da vinda do Senhor, diante da história que está escrita diante de nós na palavra de Deus, de que os céus vão descer sobre a terra, de que o Deus que é santo, que não habita com pecado, vai descer sobre a terra, de que o Deus que é fogo consumidor, vai consumir a iniquidade e os iníquos e aqueles que praticam e amam o pecado. Diante da iminência do juízo de Deus, a gente não gosta de falar de juízo porque é ofensivo, ofende as pessoas. Mas a Bíblia nos fala mais sobre o juízo do que sobre o amor. E na verdade, o falar sobre o juízo é uma manifestação do amor de Deus. Eu lembro quando as minhas meninas começaram a andar. E era uma gritaria só em casa. Menina, sai daí! Menina, não sobe a escada. Cuidado, você vai cair. Lembro que quando começou a pandemia, uma das minhas meninas, a Isabela, estava subindo na parede. Eu não sei como criança consegue fazer isso. Incrível. E a gente vivia aos gritos, né? Eu lembro quando elas estavam começando, né? mais para trás, quando elas começavam a andar. E o cuidar dos filhos é uma manifestação de amor. E no momento que seu filho está para cair e quebrar a cabeça, você não vai gritar para ele, eu te amo. Tem coerência isso? Eu te amo. Isso não é coerente. Você vai dizer, meu filho, você vai cair, sai daí. Para de fazer o que você está fazendo. Sai desse muro agora. Sai agora desse lugar que você vai cair no buraco. E eu não sei vocês, mas eu sou mãe histérica como todas as mães. Todas as mães são histéricas. Sou mãe que grita com os meninos, que chama atenção, que está junto. E isso é uma demonstração de amor, de cuidado. Porque nós amamos, nós corrigimos. Porque nós amamos, nós delimitamos o espaço dos nossos filhos, para que eles não ultrapassem, para que eles não vão além, porque se eles forem além, eles vão se machucar. Deus é um Pai amoroso. E aquilo que Deus estabeleceu como fundamento, não foi feito para nos ofender ou para nos matar, pelo contrário. Foi feito para que a gente não se perca dele, para que a gente não seja alvo do juízo de Deus. Deus enviou Jesus para que nós não precisássemos estar na rota do juízo. Jesus é como um guarda-chuva que nos cobre, nos arranca desta rota do juízo de Deus. Pelo sangue de Jesus nós somos purificados, justificados, regenerados. E quando nós estamos debaixo desse guarda-chuva da graça de Deus, nós saímos do juízo, nós entramos para sermos herdeiros de Deus juntos com Jesus, co-herdeiros com Ele. A Bíblia fala de juízo, de Gênesis a Apocalipse, porque Deus ama o ser humano. Deus não fez o inferno para o ser humano, Deus fez o inferno para Satanás e seus demônios.
diante da realidade iminente da vinda do Senhor, quais têm sido as nossas escolhas? Qual tem sido o nosso posicionamento? E mais do que isso, diante do convite da graça de Deus para entrarmos na presença, para habitarmos na presença, qual tem sido o nosso posicionamento? Será que a gente tem menosprezado o convite do Senhor? Jesus contou uma parábola certa vez, ele disse que muitos foram convidados para uma festa de bodas do filho de um grande rei. Mas os convidados começaram a se desculpar, dizendo: não posso, comprei um campo, tenho que visitar, fiz outra coisa, estou casando, e começaram a dar um monte de desculpas, e de repente ele ficou irado, e ele falou: olha, manda chamar todos os que estão pelo caminho, manda chamar as prostitutas, os mendigos, manda chamar os que eram indignos, porque aqueles que eram dignos não quiseram vir. Então, ele manda os seus servos irem chamar. Existe um chamado de Deus para todo ser humano, para todos nós, para estarmos nas bodas do Cordeiro, para estarmos nesse lugar em Deus, na presença. De repente, na festa do casamento, encontra-se ali alguém que não está vestido da forma própria para aquela festa. E perguntam para ele: como é que você entrou aqui sem vestes festivais? Como é que você entrou aqui sem as vestes corretas? Isso nos fala da santificação. A nossa santificação é um processo que começa pelo Espírito Santo em nós. Existe uma promessa de Deus quando Ele diz: não mais dirá cada um ao seu companheiro, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor ao maior. O Espírito Santo habita em nós e nos revela o coração de Deus. As coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegaram ao coração humano, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E são essas coisas que Deus nos revela pelo seu Espírito. O Espírito sonda as profundezas de Deus e revela ao nosso coração, ao ponto que eu começo a me sentir incomodado quando alguma coisa incomoda Deus. Eu começo a amar o que Deus ama e começo a odiar o que Deus odeia. Eu vivi isso dentro da minha casa. Quando eu era bem pequena, eu tive uma amostra tão tremenda disso. Meu pai era barbeiro lá em Belo Horizonte. Durante mais de 30 anos ele trabalhou como empregado de um mesmo homem. Nunca quis montar um salão próprio, era um homem bom. Mas não conhecia Jesus e isso fazia dele uma pessoa dura de coração. Teve um passado muito difícil, uma vida muito dolorosa. Era um homem viciado em cigarro, viciado em bebidas. E a minha mãe começou a orar por ele. Minha mãe conviveu com essa realidade por mais de 20 anos, casada com meu pai. E um dia o Espírito de Deus falou para ela: olha, está chegando o dia dos pais, em vez de você dar cueca e meia para esse homem, você vai na livraria evangélica. Tinha uma livraria evangélica em Belo Horizonte. E bendita livraria evangélica, eu me lembro dela. Muita gente recebeu Jesus através daquele lugar. E eu lembro que o Espírito de Deus falou no coração da mamãe. E ela então comprou um disco para ele. Disco do Luiz de Carvalho. Tem uma galera aí, ó. Tem a galera das antigas aí.
Era um livro chamado Alvo Mais Que a Neve, era um disco chamado Alvo Mais Que a Neve, vinilzão, assim, grandão, chegava a ser grosso, né, de tão vinil que era. E eu lembro que o papai colocou aquele disco no domingo de manhã. Meu pai, um detalhe, ele odiava crente. E os meus irmãos chegaram a ser perseguidos por causa disso, por irem à igreja e voltarem, às vezes, chegarem 9 horas da noite da igreja, eles apanhavam. Eu já vi meu irmão sendo espancado pelo meu pai, por ir à igreja. Esse era o crime deles. Papai não gostava de crente. E naquele dia, justo naquele dia, ele contava que ele nasceu, que ele acordou com um vazio gigante dentro do coração dele. Um buraco no coração. E aquele buraco gritava dentro dele, uma fome. Ele estava com fome. Fome por alguma coisa que ele não sabia o que era. E aí, ele colocou o disco. E começou a cantar. Alvo mais que a neve, alvo. Se nesse sangue mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessamos e seguimos na sua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se de todo pecado, que maravilhas esse amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Eu nunca tinha visto meu pai chorar. E ele não chorava. Minha avó morreu, ele tinha 8 anos de idade. E ele contava que ele não chorou nem quando a mãe dele morreu. E ela morreu em condições terríveis, tristes. A pobreza pode nos proporcionar coisas muito tristes e difíceis. Por isso a palavra de Deus nos orienta a nunca abandonarmos o pobre, a viúva, o órfão. Porque essas situações nos proporcionam um sofrimento muito terrível. E meu pai viveu isso. E o coração dele ficou tão endurecido pelo sofrimento que ele não chorava. Ele não conseguia chorar. Enquanto ele ouvia esse disco, a gente olhava pelo canto da porta. As lágrimas desciam no rosto dele, como a gente nunca tinha visto antes. Naquele dia, Deus determinou: vou pegar esse homem, vai ser hoje. Nós fomos comer fora e ele queria visitar um amigo que ele não via há tempos. Quando chegamos na casa desse amigo, o amigo tinha acabado de morrer, de ser enterrado. E a minha irmã não perdeu a oportunidade, abriu a Bíblia e começou a pregar na casa da turma. E aquelas pessoas receberam Jesus naquele dia. Mais tarde, meu pai ia nos deixar na porta da igreja e ir para casa assistir o jogo do Galo. Ele era galocura, doente. Não perdia um jogo, vivia de radinho do lado. E aí ele deixou eu e minha mãe, meus irmãos já estavam lá para tocar no culto da tarde. Quando eu e minha mãe estávamos sentadas na frente, de repente a gente olhou para a cara dos meus irmãos na galeria, eles eram músicos também. E o olho do meu irmão crescia desse tamanho, com cara de susto.
E a gente não entendeu nada, eu olhei para trás. Meu pai entrava pelo corredor da igreja. Eu falei, é hoje que esse homem mata o pastor. É hoje que o pastor vai para a glória. Ele sentou do meu lado e chorava o tempo todo. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Quando o pastor fez apelo, ele foi o primeiro a estar na frente. Meu pai está com Jesus hoje, mas ele contava, que enquanto ele descia a rua de táxi, ele audivelmente, ele ouviu Deus falando. Por que você não desce e entra também? Ele ouviu a voz de Deus. Gente, ninguém falou com meu pai para parar de fumar ou parar de beber. Ninguém falou nada com ele disso. Instantaneamente, ele foi liberto da bebida e do cigarro. Ele colocava na boca álcool, ou colocava cigarro na boca, ele tinha nojo, tinha ânsia de vômito. Ninguém falou com ele que ele tinha que parar. Ele fumava desde os 8 anos de idade, desde criança. Gente criada na roça, fumava desde criança. Ninguém falou com ele para parar. O Espírito de Deus veio morar dentro dele. E quando o Espírito de Deus vem morar dentro do ser humano, ele nos conscientiza do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Ele escreve as leis de Deus no nosso coração. O Evangelho não é um conjunto de regrinhas que você segue para ir para o céu. O Evangelho é a transformação de Deus dos céus sobre a terra. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E esse Evangelho continua salvando, continua mudando o caráter de pessoas. O Espírito de Deus é capaz de mudar o caráter humano estragado, pecaminoso. Mas existe algo, existe uma resposta que nós precisamos dar à graça que nos é oferecida. Existe um lugar de rendição onde nós precisamos estar, porque na caminhada cristã chega num ponto onde a gente já sabe muito, onde a gente já é bom teólogo de internet, a gente já sabe muito, e como a gente sabe muito, a gente não precisa de mais nada, não precisa nem de Deus. É necessário uma caminhada de rendição diante do Senhor, porque a nossa carne tem uma tendência a se orgulhar de coisas pequenininhas. Nós temos a tendência de nos tornarmos autossuficientes. Ainda que é Deus que nos dá dons e talentos, às vezes olhamos para nós mesmos e nos orgulhamos das coisas que somos ou temos. Ou então permitimos que as nossas deficiências nos afastem de Deus, nos afastem da presença. O Espírito de Deus está despertando homens e mulheres com fome, com sede, fome e sede por Ele. Gente que está se preparando para encontrar com Jesus, gente que tem como plano e projeto de vida vê-lo face a face, encontrá-lo todos os dias e um dia vê-lo face a face. Meus irmãos, o maior sonho, o maior projeto da minha vida é ver Jesus, é colocar os meus olhos sobre esse homem um dia. O meu maior sonho de vida não é gravar uma canção nova, é ver esse homem, colocar os meus olhos sobre ele, é dar um abraço, é estar junto com ele finalmente, com
Como é que você tem se preparado diante da iminência de que os céus vão descer sobre a terra? Como você tem respondido? Como você tem vivido a sua vida? Como está sendo canalizada a sua sede e a sua fome? Como está sendo canalizada a sua sede e a sua fome? Quando Satanás tenta Jesus, ele diz: se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Em outras palavras, ele queria que Jesus se alimentasse daquilo que não era alimento. Pedra não é pão. Pedra é pedra. Pedra é instrumento de tropeço, não alimento. Muitos têm sucumbido à tentação de Satanás e têm se alimentado de pedras de tropeço na sua vida. Têm se alimentado de pornografia, têm se alimentado de coisas que saem da TV, de conceitos deste mundo que nada tem a ver com Jesus, têm comido de uma comida contaminada, ao invés de se assentar à mesa com o Senhor. É tempo de começarmos a responder ao amor de Deus que nos é oferecido com as nossas vidas, trazer de volta o ardor pela presença, a doçura da presença de Jesus, a cada 6 passos, sacrifício. Chega perto, nem chega perto do pecado, se renda, se renda. Nem chegue perto do seu limite, se renda a Jesus, todos os dias. Todos os dias existe um lugar de dependência que espera por nós. Fica de pé no seu lugar.